Olá, queridos alunos! Vem comigo, vamos lá, vamos entender agora sobre o risco esperado, mas não de um ativo, e sim de uma carteira, risco esperado de uma carteira. Como funciona isso? Presta atenção que você tem que envolver vários conceitos num só, não vai ser tão simples assim. Para entender bem isso, você tem que ter entendido o conceito de como calcular o risco de uma carteira, aquela coisa do que é o desvio padrão, que é o risco de um ativo, o risco de um ativo, desvio padrão. Tem que entender isso, tem que entender aquela coisa da diversificação, risco sistemático, não sistemático, tem que ter visto esse vídeo, entender correlação com variância, essa ideia de correlação com variância. Tem que ter visto o vídeo de como calcular o retorno esperado de uma carteira, tudo isso tem que estar bem claro para agora, tá? Tendo esses assuntos bem claro, aí você vai entender melhor isso aqui. Então vem comigo, olha só, vamos só dar, eu vou dando uma recapitulada em algumas coisas para te ajudar, olha só. Então vamos lá. Quando eu tenho um único ativo, se eu chamar aqui ativo A, tá? Se eu tenho esse único ativo A aqui, vou botar uma coluninha aqui, ativo A, ativo aqui, bonitinho. Eu vou colocar aqui essa coluna, depois eu deixo porque eu explico porque eu estou deixando ela em branco. Vamos colocar aqui risco, retorno do A e o risco do A, tá? Então se eu tiver esse ativo A aqui, onde eu tenho um retorno esperado nos últimos tempos deu lá, sei lá, 26%, tá? E o risco foi de 14%, ok? 14%. Nós sabemos que esse retorno esperado é com base nos retornos passados. Então, nesse período, seja de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele deu 26%. E o risco dele é de 14%. Então, primeira coisa importante, o que é esse risco? Esse risco aqui que eu estou falando é o risco de mercado, é o famoso desvio padrão, que é a principal medida de risco, tá? Lembrando que o desvio padrão, ele pega toda e qualquer oscilação, e essa oscilação, ela pode ser provocada por um problema sistemático, que vai afetar todos os ativos, ou não sistemático, que é aquele que afeta somente o ativo que eu estou falando, ou seja, se essa oscilação dessa ação A foi por um motivo que afetou toda a economia, entrada de dinheiro de fora, vinda, crise, aí é um problema sistemático. Se é algo que deu um problema nessa empresa, ou algo positivo ou negativo dessa empresa, é algo não sistemático. Tudo isso tem a ver com a oscilação, no qual nós estamos chamando, né, que é a nossa variável de risco, que é o desvio padrão, a principal medida de risco. Se eu perguntasse para você qual o risco do ativo A, tá aqui, ó, 14%. Como que você chegou nesses 14%, cabeção? Ah, foi muito fácil, professor. Eu achei o desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então eu pego o retorno histórico, calculo o desvio padrão e assim eu chego lá. Não é aí que nós vamos chegar. Nós vamos mais além. Nós vamos tentar descobrir qual é o risco quando eu enfiar mais um ativo nessa brincadeira. Então, eu vou enfiar um outro ativo aqui, B, que tem um outro retorno esperado, sei lá, 24%, e tem um outro risco. Vamos botar aqui 18%, vou botar 15% aqui. Pronto. Então, eu tenho aqui nessa carteira agora dois ativos, tá? Ativo A e ativo B. E agora eu quero saber qual é o risco da minha carteira. Ai, professor, como o risco desse é 14 e desse é 15, vai dar em torno disso. Calma, cabeção, não necessariamente assim. Faz uma média. Primeiro, se eu for fazer uma média, eu deveria considerar qual é o peso que eu tenho em cada um, né? O quantos por cento do meu dinheiro está no A e o quantos por cento está no B. Será que eu botei meio a meio? Não necessariamente. Vamos imaginar aqui que eu vou colocar 60% da minha grana no A e 40% do B, porque agora eu estou falando de uma carteira, então eu formei uma carteira onde eu botei 60% do meu dinheiro na ação A e 40% na ação B. Se eu quisesse saber o retorno esperado, né, quanto que vai render isso aqui, né, qual que é essa média aqui, vamos botar aqui, ó, esse retorno esperado aqui, não é só somar e dividir por 2, não, eu tenho que considerar o peso, né? Então eu vou pegar 60% de 26 e vou somar com 40% de 24. Aí eu tenho esse retorno esperado aqui, que é esse cara aqui, né? É bem simples isso. Então 60 de 26, 40 de 24. Posso fazer aqui, ó, 26%, pronto, enter, 60%, 60% e eu vou pegar lá somar com 40% de 24. Então, vamos pegar aqui 24, enter, 40%, pronto, e vou somar esses caras, me deu 33,6, pronto, cheguei aqui ao meu... Nunca pode ser, não pode ser 33,6, né, cabeção?
Não, que professor burro que fez as contas erradas. É 60% de 26. Vamos de novo então. Burro, dá 0 para ele. 26, 60, opa, 26, enter, 60%. Pronto, vou guardar lá. Guarda esse cara, senão estou perdendo ele. E 40% de 24. 24, enter. Eu digitei alguma coisa errada no anterior e você nem me para me ajudar, né, Mel? Porra, meu RCL 0 aqui, vou somar esses caras. Agora sim, 25,2. Agora faz todo sentido, professor. 25,2. Então não é bem uma média, é uma média, mas é uma média ponderada. Achar esse retorno esperado ele é muito fácil, né? É o que nós aprendemos aqui, que eu disse que tinha que ter visto esse vídeo. O problema é achar esse risco esperado. Teoricamente eu faria a mesma coisa. A teoria seria pegar esse peso e multiplicar por esse risco aqui. Mas tem um detalhe que é o seguinte. Em retorno, como eu olho o passado, não me interessa quem são esses caras. Eu vejo quanto eles renderam e vou combinar esses caras, vai ser essa coisa aqui linda, maravilhosa. Agora, quando é risco, depende muito quem são esses dois caras. Depende se esses caras estão no mesmo setor ou não. Porque comprar duas ações diferentes setores é bem diferente de comprar do mesmo setor. Quando eu falo nesses caras aqui, aí você tem que saber bem o conceito de diversificação de uma carteira. Lembrando que a ação pode sofrer uma oscilação provocada por um problema do sistema ou um que não é do sistema. E lembrando que nós só conseguimos nos proteger quando esse problema não for do sistema. Aqui eu consigo reduzir através de uma diversificação da carteira, colocando ativos de vários setores diferentes, diversificando a carteira. Lembrando que como que eu sei se a minha diversificação é boa? Eu vou calcular a covariância ou a correlação. São os meus índices de diversificação. Lembrando que a principal medida é a correlação, mas também eu posso usar a covariância, tá? Ok? A mais usada pelo mercado é a correlação, porque a correlação dá parâmetro, oscila de 0 a -1. Então você tem que saber esse conceito que eu vou usar ele aqui agora, tá? Então tem que ter clara essa ideia de diversificação. Então, só para você entender, esse fator de diversificação, o quanto uma ação oscila na outra, o quanto uma se relaciona com a outra, esse relacionamento desse A com B, o quanto ele se conhece, isso vai influenciar no risco da carteira. Porque vai que é uma ação que quando uma cai a outra sobe, aí isso ajuda. Então por isso é importantíssimo saber esse resultado, tá? Então aí lá vamos nós. Então vamos calcular o risco esperado da carteira, tá? Então o meu risco da minha carteira, o risco da minha carteira vai ser, olha só que simples, como é fácil o cálculo, tá? Eu vou pegar o peso de cada um dos ativos, tá? O peso, vou botar aqui, ó, o peso do A, que é essa coluna aqui, ó, o peso desse cara, e vou multiplicar pelo risco, como fosse óbvio, né? O risco do A, tá? Então vou usar símbolos matemáticos para tentar deixar mais claro para você, tá? Então vou chamar aqui de risco do A, tudo bem? Não vou usar o símbolo desvio padrão, nada disso para ficar tranquilo, ok? Só que isso é elevado ao quadrado, olha só que bonito. Então o quadrado deles mais eu vou fazer a mesma coisa com o meu B. Então vou pegar aqui ó, o B, vou pegar o peso do B e deve ser multiplicado pelo risco do B. Risco do B, tá? Também ao quadrado, sempre ao quadrado esses bonequinhos aqui. Só que agora eu vou ver o quanto a diversificação está influenciando o resultado, que é essa parte final aqui, ó. Mais 2 vezes, vou multiplicar por 2, o peso do A vezes o peso do B vezes a covariância de A com B, ou seja, o quanto eles estão relacionados. Eu quero saber aqui, esse cara vai me dar, na verdade, qual é o tamanho da diversificação da minha carteira. Isso que a covariância vai me informar. Tudo bem? Claro que numa questão você não vai calcular essa covariância na mão. Você precisa que ele dê essa covariância, né? Não vai fazer isso na mão lá. Fica bem complicado. Para simplificar mais ainda a fórmula, é a raiz quadrada, tá? Como eu estou falando de desvio padrão, eu vou extrair aqui então a raiz quadrada, só para ficar melhor e mais gostosa essa fórmula. Linda, maravilhosa ela, né? Vem comigo então, não chora, tá? Não quer passar na certificação? Não quer ser um cabeção? Né? Entrar para um grupo seleto de pessoas inteligentes? Então, meu amigo, você tem que saber a fórmula. Então vem comigo, olha só. Lá vou eu. Vou calcular isso para esse cara. Eu vou fazer um aqui que é um bem fácil para você, olha só. Então lá vamos nós. Chega aqui, ó. Peso do A. Bom, o peso do A é 0,6, ó, porque é 60%, ó, 60%.
0,6. Sempre elevado ao quadrado, ó, ao quadrado, mais risco do A, 14%. 0,14 elevado ao quadrado. Pronto, calculei para o A. Agora eu vou para o B, ó. Quanto que eu investi no B? 40%. Esse é meu peso. Então eu investi 40% do meu dinheiro elevado ao quadrado. Qual é o risco do B? Lembrando que eu estou falando de desvio padrão. É os meus 15 aqui, ó. 0,15 é o meu risco do B. Fechou? Mais duas vezes. Qual é o peso do A? De novo, ó. 0,6 vezes peso do B. 0,4. Vezes a covariância. Ele vai ter que lhe dar essa covariância. Sei lá quanto vai ser essa covariância. Vamos botar aqui? Vamos botar aqui um exemplo, então, que a covariância, ele disse assim, ó. Olha, cabeção, considere que a covariância entre esses dois ativos é de... vamos botar 2%. 2%, ok? Então, se a covariância é 2%, eu vou multiplicar isso aqui por 0,02. Toda essa salada de fruta vai me dar qual é o risco da minha carteira. É bem simples, hein? É simples mesmo. Agora eu vou lá, né? Eu vou usar a calculadora aqui e você vai ter que confiar que eu vou estar fazendo os cálculos certos aqui. Porque eu estou olhando os cálculos e você não. Você vai olhar só a calculadora aqui, tá? Mas se você anotou aí no teu cantinho, você vai acompanhando então. Então primeiro ele fala em 0,6 ao quadrado. Ó. 0,6, enter, vou elevar ao quadrado. Ou deixa eu só limpar a memória do somatório. Vamos de novo, que eu tenho que limpar a memória do somatório. Agora vai. Vamos lá. 0,6, enter, e eu vou elevar ao quadrado. Ao quadrado, esse é o peso, né? Opa, é 0,36, não precisa nem fazer essa conta. Mais 0,14 ao quadrado. Então, isso aqui, enter, 0,14, enter, ao quadrado, eleva, multiplica os caras, ó. Pronto, esse aqui é o do A. Eu vou guardar na memória aqui, ó. Soma mais lá para guardar na nossa memória. Agora eu vou pro B. No B ele me diz que é 0,4 ao quadrado, 0,4 elevado ao quadrado e 0,15 ao quadrado. Enter, 0,15, eu vou elevar ao quadrado aqui, ó. Beleza? E vou multiplicar os caras. Multipliquei. Tô fazendo para ganhar tempo aqui, né? E vou lá somar, ó. Mando somando, vai somando todas essas coisas aqui. Agora lá, ó. 0,2, que é aquele 2 lá no final. Enter, 0,6. Multiplica, 0,4, multiplica, não é 0,6, vamos de novo, vamos limpar aqui, vamos lá, 2, enter, 0,6, 0,6, que ó, vai dar 1,2, né? Multiplica, 0,4 multiplica, que eu estou fazendo? 2 vezes cada um dos pesos, né? Vezes a covariância. A covariância, no caso, 2%, 0,02, multiplica, aqui está. Vou guardar lá também, ó. Somatório desse cara, RCL 2. Tá 0, vou pegar mais casa aqui. 0,0, deixa eu anotar isso aqui, 0,02025. Então, aproximadamente aqui nós vamos ter raiz quadrada de 0,02025. Agora eu tenho que extrair a raiz quadrada desse boneco aqui. Vamos lá, ó. Raiz quadrada aqui, ó. G, raiz quadrada. Opa! 0,1423. Chegamos, então, a 0,1423. Ou seja, quantos por cento? 14,23%. Professor, eu disse que era só fazer a média. Ó, 14 mais 15, divide por 2, eu ia acertar muito próximo. Ia, cabeção, muito próximo. Não nada a ver, meu. Tu deu sorte que deu próximo, mas pode dar muito diferente. Porque, olha só, vem comigo, presta atenção. Aqui nesse caso, nós usamos uma covariância positiva. O que quer dizer uma covariância positiva? Lembrando aqui na questão de diversificação. É positivo todas as vezes que eles oscilam no mesmo sentido, o que é coisa ruim. Exemplo, eu compro uma ação de banco e outra ação de banco. Quando uma subir, a outra sobe. Quando uma cai, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, é positivo. O ideal é comprar ações que quando uma cai, a outra sobe. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Essa correlação negativa ou covariância negativa, eu vou encontrar quando ele me formar um cara negativo. Agora, olha que louco, se ele me dá um cara negativo,
eu vou informar aqui, ó, um sinal de menos aqui, ó, porque aqui vai ficar menos, ó, menos com mais dá menos. Então eu vou ter o risco dos dois caras ponderados, e esse risco ponderado dos dois caras, ele vai ser subtraído disso aqui, que é essa amizade que eles têm. Então, na verdade, o risco total da minha carteira vai ser menor do que a média dos dois caras, porque isso aqui simplesmente é a média dos dois caras. E a covariância me diz se isso vai piorar ou se vai melhorar. Essa é a ideia. Então, como eu vou subtrair, porque se for negativo, essa é a lógica. Presta atenção que a questão pode te ferrar mais ainda, e ao invés de lhe dar a covariância, ele fornecer a correlação. Ele vai dar os dois ativos e vai falar, meu, a correlação dos caras é tanto, e fala, te vira nos 30. Então toma cuidado. Por quê? Aí você vai ter que saber mais uma forma, que é a seguinte forma, ó. A correlação entre um A e um B é a covariância de A com B dividido pelo desvio padrão de A vezes desvio padrão de B. Ou seja, se a questão lhe der a correlação e não a covariância, você vai ter que isolar nessa forma. Para achar a covariância, que é o que eu preciso para a forma usa covariância, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Covariância de A e B é correlação de A com B vezes desvio padrão de A vezes desvio padrão de B. Ok? Esse Ozinho com chapeuzinho é desvio padrão de A e B. Então, se ele falasse assim, ó, cabeção, considere que a correlação é igual a 0,6, eu não posso enfiar 0,6 ali, porque a fórmula me pede covariância. Então, eu vou ter que vir para cá, ó. Qual será a covariância, então? Bom, eu vou pegar a correlação, que é 0,6 que ele me deu, vou pegar o desvio padrão de A. Ah, qual é o desvio padrão de A? Tá aqui, ó, desvio padrão de A, 14%. 0,14 vezes desvio padrão de B. Desvio padrão de B, 15%. 0,15. Aí vou fazer essa conta aqui. Eu vou fazer até no meu. Nem vou te mostrar essa daqui para me ganhar tempo. Ó. Ponto 6, ponto 14, ponto 14, multiplica. E ponto 15, multiplica. Ponto 15 multiplica, tá? Nesse caso deu covariância, deu 0,0126, ou seja, aproximadamente 1,26%, tá? Não é o mesmo, eu inventei, né? Nesse exemplo aqui deu 2, teria que usar outro valor para descobrir aquela correlação lá. Tudo bem? Então, aí você vai ter que fazer esse cálculo prévio para poder chegar nesse detalhe aqui, tá? Então, esse é um conceito, é muito importante, não se preocupe tanto com as contas, é mais um conceito. Qual é o conceito? O conceito é, não é tão simples como calcular a média ponderada. O retorno ponderado é bem fácil, ó. Isso vezes isso, soma, fechou. Agora, por que no risco eu não posso fazer isso vezes isso vezes isso? Eu preciso saber o quanto esses caras estão relacionados, que é me dado por esse cara aqui. Toma cuidado, que a prova pode fazer uma perguntinha bem teórica, mas interessantíssima, que é o seguinte: o que vai acontecer se eu pegar nessa minha carteira e enfiar nela um ativo livre de risco, ou seja, um título público, por exemplo, tá? Então, se eu enfiar aqui, então dá um print nessa tela que eu vou mexer nela agora, tá? Deu um print? Então vem comigo. Se eu enfiar aqui um ativo livre de risco, o que vai acontecer? O que é um ativo livre de risco? Por exemplo, vamos pegar aqui outra cor, um título público federal, né? Então aqui eu tenho um título público federal que o desvio padrão dele é zero. Ele tem um certo retorno, mas o desvio padrão dele é zero, livre de risco. Se eu enfiar um cara ativo livre de risco, vamos imaginar que aqui o meu B passa a ser o título público federal, que na hora do risco aqui vai ser zero. Isso é um ativo livre de risco. Como o desvio padrão dele é zero aqui, ó, nessa fórmula aqui eu vou enfiar aqui, ó, no risco do cara vai ser zero. Então não importa quantos por cento eu estou investindo em cada um, aqui vai ser zero. Então esse eixo aqui vai sumir. Tudo bem? Ok. Agora olha só, se o desvio padrão de um dos caras é zero, quando eu enfiar aqui nessa fórmula, ó, aqui está o meu desvio padrão, é zero, a covariância, a correlação também, e a covariância, aqui a covariância vai ser zero, né? Porque vai ser zero vezes alguma coisa, vai dar zero. A covariância entre os caras vai ser zero. Então esse cara aqui também vai ser zero. Então aqui vai ficar aqui, ó, alguma coisa do A, é o peso do A vezes o risco do A, mais tudo isso dá zero, mais, como aqui é multiplicação, tudo isso dá zero. Então, para calcular o risco da carteira, se eu tenho uma ação e um título público federal, é bem simples. Olha o que vai acontecer com o risco da carteira. O risco da carteira vai ser o peso da outra ação que eu tenho, vou botar aqui o peso de A, vezes o risco do A, né, tudo ao quadrado,
extrair da raiz quadrada. Ou seja, só o que eu tenho no A vai impactar. Apesar, olha que loucura, apesar de ter dois ativos, passa a ser como calcular um risco de um único cara, só que eu vou usar o peso que eu tenho. Então eu vou pegar aqui, ó, nesse caso seria como? Seria 60%, né? Então o risco da minha carteira seria 60%, 0,6 elevado ao quadrado, vezes qual o risco do A? 14%, 0,14 elevado ao quadrado, raiz quadrada disso. Pronto, esse é o risco de toda a minha carteira. Toda a parte do B cai fora, porque o B é o meu ativo livre de risco. Então, olha só, o risco da minha carteira vai ser, vou fazer aqui, ó, 0,6 ao quadrado a gente sabe que é 0,36, 0,36 vezes 0,14 ao quadrado, deixa eu pegar aqui já. Ponto, então vamos lá, deixa eu apagar aqui, ó. Para te acreditar, né? Então, 0,6 ao quadrado, né? Agora o outro é 0,14 ao quadrado. 0,14 elevado ao quadrado. Olha que maravilha. Achei aqui. Acho que eu digitei certo. Vamos de novo, né? 0,14, Enter, 2. Ai, que burro. 0,14, Enter, 2 elevado ao quadrado. Tá certo. Com 0,36... vou somar esses caras, deu isso aqui, agora eu vou extrair raiz quadrada, ó. G, extrai raiz quadrada, 0,60, vamos de novo, é isso mesmo, né? 0,6, é isso mesmo, tem que aumentar, né? Óbvio, mas não precisava aumentar tanto também. Enter, 0,14, Enter, 2 eleva ao quadrado aqui, soma os meus amiguinhos e vou extrair a raiz quadrada desses caras. 0,61, muito pra caramba, né? Então, resolvendo isso aqui, deu 0,61, ou seja, isso da carteira passou a ser 61%. Aí você vê, professor, mas que louco isso, não faz sentido mesmo, não faz sentido. Como que pode o cara que tinha duas ações ter um risco de 14,23%, o cara vende os 40% de ações dele, enfia um ativo livre de risco, ou seja, um título público federal, e o risco da carteira, do dinheiro todo dele, dispara essa coisa toda. Ah, meu filho, quer dizer o seguinte, qual que é a lógica? É você lembrar dessa teoria da diversificação. Lembra do nosso gráficozinho? Que eu não tenho nem onde enfiar mais aqui de tanta informação que eu tenho, mas eu acho que aqui você consiga ver. Lembra uma coisa assim, ó, que eu tenho um gráfico que é retorno versus risco, né? E à medida que eu for aumentando o número de ativos, eu vou reduzindo o meu risco, que é a teoria da diversificação. Qual o risco eu vou dividindo? O não sistemático. O que acontece? Como eu não diversifiquei minha carteira, já que eu só tenho uma ação, eu estou com 100% do risco sistemático e 100% do risco não sistemático. E isso é pior do que ter duas ações, onde, graças à correlação e à covariância, eu consigo reduzir essa parte de risco. Então é isso que vai acontecer. Agora, o que é importante é justamente o conceito. Ao enfiar um ativo livre de risco, o que eu estou fazendo com a minha carteira, eu estou reduzindo, na verdade, a forma, porque o risco ele tende a aumentar. Claro que vai depender dessa covariância e dessa correlação. Pode ser que, dependendo da covariância e correlação que eu enfiar aqui, né, esse risco não aumente. Por exemplo, se a correlação for 1, nada muda. Se eu enfiar 1 aqui na correlação entre dois caras, vai dar exatamente o risco dos dois caras. Tudo bem? Tranquilos então? Então, esse é o conceito, como que a gente faz para calcular o risco esperado de uma carteira. Depende da covariância ou da correlação. Lembrando que se a prova te der a correlação, você consegue encontrar a covariância aqui. Basicamente é peso de um cara vezes o risco dele, tudo elevado ao quadrado, mais o peso do outro cara vezes o risco dele elevado ao quadrado, mais 2 vezes o peso de cada um dos caras, vezes a covariância entre eles, extrai a raiz dessa brincadeira, tem-se então o risco da minha carteira. Tudo bem? Tranquilos? Então pode tacar ali pau nos exercícios. Ó, beijo, até o próximo vídeo.